O Platô BR publicou ontem uma matéria assinada por Diego Amorim que chama atenção. Aliados de Tarcísio veem derrota de Flávio como chance para 2030. Interlocutores do governador de São Paulo avaliam que uma vitória de Lula enfraqueceria o clã e reabriria caminho para uma candidatura presidencial daqui a 4 anos. Aliados de Tarcísio de Freitas apostam que Lula vai vencer em outubro e não estão enxergando esse cenário como necessariamente ruim. Uma derrota de Flávio enfraqueceria o clã Bolsonaro e abriria espaço para que o governador de São Paulo chegasse a 2030 novamente como um dos principais presidenciáveis da direita. A aposta é que, reeleito em São Paulo, Tarcísio preserve capital político no maior colégio eleitoral do país e volte a ser cogitado para disputar o Palácio do Planalto daqui a 4 anos. Sabe o que é pior disso aqui? Esse bastidor está correto, tá bom? O pior é que aqui não tem conversinha. Eu tô colocando aqui o que eu também já ouvi de bastidor e de gente séria. De gente séria. Estão apostando, Max, numa derrota do Flávio para fortalecer o nome do Tarcísio para 2030. Só que aí eu pergunto o seguinte, né? Quando tem um trecho aqui do texto que me chama a atenção, quando ele se coloca novamente, ou seja, novamente é de novo, repetido, né? Então ele já foi um presidenciável, ele já se colocou como um dos principais presidenciáveis da direita. Não, Max, não posso admitir que seja tratado dessa forma, porque nós que somos da direita, bolsonaristas, conservadores, nós queremos e precisamos libertar o Brasil. Aí eu posso classificar Tarcísio como um dos principais presidenciáveis que defende só os seus interesses. Porque ele torcer para a derrota do Flávio, para ele se capitalizar para 2030, e vou dizer, o bastidor está nessa linha, tá? Essa matéria do Platô BR não está errada, não. Infelizmente, eu tenho que te falar a real. Na Hora e Verde a gente conta a real. Isso não é ser de direita, Max. Max, tá mutado aí, Max. Vê para mim, por favor. Perdão. Pitoli, isso daí é exatamente um pensamento digno de Alexandre de Moraes, um pensamento digno de Gilmar Mendes, ou seja, me desculpa, isso não tem nada a ver com o direito, isso aí é alguém do sistema, isso aí é um pensamento típico de centrão, mas aquele pior do que existe num centrão. A gente está aí se igualando à própria esquerda quando a gente pensa assim, ou seja, você está disposto a fazer um país inteiro de refém de comunistas, de uma corja como essa que está acabando com a economia, acabando com o poder de compra, acabando com a segurança pública do país inteiro, que está nos colocando do lado das piores ditaduras do mundo, do lado de terroristas. É isso mesmo? Esse é o posicionamento do Tarcísio? Eu acho que o Tarcísio, Pitoli, ele tem ali um dever moral agora de aparecer publicamente e falar contra. Mas não só falar contra, não. Apoiar com tudo que ele tem a campanha do Flávio Bolsonaro. Porque isso explicaria esse apoio mais ou menos, né? Não só dele, como de diversos outros da direita. Ou seja, se o plano for, vamos ver se o Lula vence, e aí a gente cria uma outra base da direita para 2030, aí tudo que está acontecendo faz sentido. Se esse era o plano dessa galera, aí eu começo a ver sentido em tudo que a gente vem falando aqui. Agora, isso é extremamente cruel, porque nós estamos falando de deixar os presos do 8 de janeiro mais 4 anos presos. Nós estamos falando de deixar Jair Messias Bolsonaro mais 4 anos preso, pelo menos. Felipe Martins,
General Heleno, Braga Neto, enfim, todas as pessoas inocentes que hoje estão presas vão continuar, por quê? Por causa de cálculo político. Nós vamos continuar deixando o país sangrar, a economia ser destruída por causa de cálculo político. Nós vamos continuar deixando Comando Vermelho e PCC crescerem no Brasil inteiro porque eu tenho um interesse na próxima eleição? E aí seria ruim se o Flávio Bolsonaro vence? Porque tem outro detalhe, né, Petróleo? Se o Flávio Bolsonaro vence, em 2030 é reeleição de Flávio Bolsonaro. E aí? Será que é esse o grande problema de algumas pessoas da direita que a gente estranha, para dizer o mínimo, né, essa falta de um apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro? Então isso é gravíssimo, isso é um baita de um alerta, e eu acho que é mais um motivo, primeiro, para que o Tarcísio saísse falando em contra disso publicamente, mas não só falar, porque falar é fácil. Ele precisa entrar de cabeça na campanha de Flávio Bolsonaro, porque aí sim eu vou acreditar que isso é mentira. Se ele só falar, não é o suficiente. Porque é muito grave o que está sendo dito, e o pior é que está fazendo sentido com as atitudes, não só dele, mas de diversos outros, desde que Jair Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro como seu candidato, como seu sucessor. Então, isso é gravíssimo, isso é abjeto, sabe? Isso é cruel, isso é digno de um Alexandre de Moraes, isso é digno de um José Dirceu, enfim, daquilo que há de pior, da escória que há nesse país. Tá? E não é possível que nós vamos deixar de eleger Flávio Bolsonaro, nós vamos deixar de libertar o país do PT e do Lula por causa da direita? Por causa de algumas pessoas que se dizem de direita? Seria um plot twist maior, né? Você imagina, nós vamos perder a eleição por causa de quê? Por causa do Alexandre de Moraes? Não. Por causa do PT e do Lula? Não. Nós vamos perder por causa que algumas pessoas da direita têm um outro plano político em mente. Então, olha, eu realmente, assim, não gostaria de acreditar nisso, mas que realmente está começando a fazer sentido. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.